Quero saudar a todos que nos assistem nesse nosso culto em casa. Mais uma vez, infelizmente, precisamos fazer dessa forma, por um lado. Pessoas que gostaríamos estivessem aqui conosco nesse lugar, nesse templo, não podem estar. Mas, por outro lado, sabemos que dessa forma estamos chegando a muitas outras pessoas que não teriam essa oportunidade se o culto fosse aqui presencial. Por isso, entendendo isso como vontade de Deus, nós queremos nos colocar nesta noite especial, porque é o dia do Senhor, o dia que temos para buscar o nosso Deus como Deus da nossa vida. Também nesse domingo que nós lembramos carinhosamente das queridas mães, aquelas que, por obra de Deus, nos trouxeram a este mundo e que também assim devemos uma parte especial da nossa vida a elas. Então, com esses motivos especiais, nós queremos nos colocar na presença de Deus nesta noite, começando mais uma semana. E eu quero dizer a vocês, com sinceridade no coração, que é muito bom ter vocês conosco. Aqueles que já têm nos acompanhado, muito obrigado pelo retorno de vocês. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, muito obrigado por essa atitude, por esse carinho. E eu quero, assim, em tom de desafio, convidar a cada um e cada uma que está vendo, que está assistindo esse culto em casa, que compartilhe com outras pessoas. Faça isso agora. Pegue teu celular, o equipamento que você tem como recurso à tua mão, compartilha esse momento para mais alguém. Com certeza você vai estar dando a essa pessoa a oportunidade de ouvir a palavra de salvação que teremos, tanto pregada como também cantada, através dos louvores que serão ministrados. Nós queremos realizar este momento em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E diante desse Deus, quero convidá-los para lerem comigo a palavra do Salmo 31. Salmo 31, versículos 1 até 5, e depois os versículos 15 e 16. Salmo 31, 1 a 5 e 15 a 16. E o salmista nos deixa como testemunho de palavra de Deus, assim: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, Senhor, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E ainda os versículos 15 e 16, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Esta é a palavra do Senhor através do Salmo, o Salmo 31, palavra de Deus para a nossa vida nesses tempos que estamos atravessando e durante toda a nossa caminhada na direção da promessa de Deus. Por isso eu quero convidá-los para um momento de oração. Deus amado, nós queremos te agradecer de todo o coração pela vida maravilhosa que o Senhor nos dá. Pelo dia de hoje. Dia, Senhor, em que temos também para te louvar, para te adorar, para cultuar o teu nome como o nome que está acima de todo nome.
Muito obrigado, Senhor, também pelas situações que atravessamos. Tanto as coisas boas que nós enfrentamos, que nós recebemos de Ti, como também aquelas coisas que são ruins, são difíceis, Senhor. Mas temos a certeza que ali o Senhor está trabalhando em nós para fortalecer a nossa fé e também o Teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Por isso aqui nós estamos, Senhor, diante de Ti. Onde quer que estejamos, aqueles que nos assistem, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. E assim nós estamos em Teu nome, Senhor, para louvar o Teu nome, para buscar o Teu nome, para reconhecer que Tu és o bem mais importante da nossa existência. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo e nos abençoa, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Essa nova forma de louvar a Deus, nós queremos te convidar a refletir nessas letras que nós escolhemos e queremos estar trazendo essa oportunidade de a gente poder estar louvando a Deus mesmo de forma diferente, cada um de nós, cada um de vocês nas suas casas, nós aqui, mas poder estar de coração adorando e declarando a Deus o que vamos estar cantando aqui. Nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Ele quem criou os céus, os céus.
caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar, adorar a Deus, Viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar. e me entregar. Deus amado, nós queremos, Senhor, te adorar mesmo, Senhor, nessa situação diferente. Nós queremos te adorar, Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Deus, mesmo no silêncio de nossa casa, Deus, mesmo, Senhor, distante das pessoas, mas nós queremos, Senhor, te adorar com o nosso coração. E, Senhor, nos ajude, nos ensine, Senhor, a te adorar, Deus, a declarar sempre, a todo dia, Senhor, o Deus soberano e grande que Tu és. O Deus que não há Deus maior e não há Deus melhor. Nós queremos declarar isso para Ti, Senhor, agora. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há. não há Deus tão grande como nosso Deus.
Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Espírito e verdade, Senhor Deus, nós queremos continuar te adorando, porque nós queremos agora em seguida já ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor, e o nosso coração está derramado na tua presença, Senhor, para te adorar, Deus, e para sentado aos teus pés ouvir a tua voz, Senhor, com a tua palavra. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós queremos comunicar que estamos tendo bastante problema com a transmissão deste culto. A culpa não está aqui, ela está na transmissão da internet, então, daquilo que nós recebemos e passamos. Então, as pessoas que já estão percebendo isso, nos compreendam, assim como é lamentável para você que está escutando, que está assistindo, também é para nós que temos tudo preparado para ser o melhor diante do Senhor. Mas avisamos que vamos continuar até o fim com a transmissão desse culto em casa, e este culto ele será gravado e disponibilizado depois do seu encerramento para quem quiser assisti-lo. Então ele não vai ficar por completo perdido. Mas vamos ver o que nós conseguimos, e na medida em que alguma coisa não dê certo, pedimos a compreensão, o amor, o carinho de cada um que tem nos assistido. Muito obrigado. Já que nós estamos lembrando o Dia das Mães, sempre me vem à mente e ao coração uma palavra querida de Deus através do profeta Isaías. Não é a pregação desta noite, mas eu me lembro dessa palavra, que está lá em Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta vier a se esquecer do seu filho, Deus falando, eu não me esquecerei de ti. Eu trago essa palavra depois desse tempo maravilhoso de louvor que tivemos, e agora nos preparando para a pregação da palavra de Deus, para orarmos a Deus agradecendo pelo que Ele tem sido sobre a nossa vida. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama muito mais, inclusive, que uma mãe ama o seu filho, a sua filha. E a gente sabe, mesmo nós homens, que uma mãe de verdade ama de verdade o seu filho e a sua filha. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos, porque temos palavras, temos letras bem reais, bem concretas, que manifestam a tua grandeza sobre a nossa vida. Por isso, aquilo que nós aqui cantamos, ouvimos neste louvor, Senhor, sendo ministrado, foram palavras verdadeiras, foram palavras reais, que tratam desse Deus verdadeiro e real sobre a nossa vida. Por isso, Pai, tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. E assim manifestamos diariamente esse louvor e essa honra a ti, através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar para que vocês possam ler comigo a palavra de 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 2 até 10. Quem tem Bíblia, pode pegar lá no final da Bíblia, um dos últimos livros do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 até 10. E a palavra nos diz assim, está dizendo, desejem ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E Pedro ainda diz no final, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui, essa palavra querida, preciosa de Deus para nós nesta noite. Eu creio, amados, que uma maioria entre nós já tenha passado pela experiência de nascimento e crescimento de uma criança. Especialmente quando o assunto se refere a crianças recém-nascidas que estão com fome. Os pediatras dizem que uma criança nessa fase de vida precisa se alimentar regularmente durante 24 horas por dia. Quando isso não acontece, e quem já passou por essa experiência sabe, fica pavoroso. Aí está a razão do cansaço de muitos pais nessa fase de vida ou nesse estágio de vida. Segundo os pediatras, inclusive, há alguns sinais indicadores que evidenciam um bebê com fome. Você que está escutando e que já passou por isso, com certeza vai concordar. Quando essa criança está inquieta, e essa inquietação vai aparentemente crescendo, esse é um sinal. Quando ela começa a virar o rosto para os lados, abrindo a boca, inclusive, certamente em direção ao peito da mamãe. É um outro sinal. Quando começa a sugar as mãos, outro sinal. E quando já está muito agitada e começa a chorar, esse talvez seja o último sinal. Certamente são sinais inquietantes na experiência de alguém que ama seu filho ou filha e se vê diante de uma situação como esta. No caso da mamãe, apresentar alguma dificuldade para alimentar o seu bebê, então a experiência torna-se ainda mais dura e às vezes trágica. Inclusive há mamães que passam muitas dores, né, não só físicas, mas emocionais nessas situações. Eu quero até perguntar para você que escuta, para você que nos assiste, qual mãe verdadeira gosta ou gostou de passar por uma situação assim? De ver o seu filho, a sua filha, chorando por fome. Eu creio que nenhuma mãe que ama de verdade, gosta ou gostou de passar por uma situação assim. Mas também pergunto, para não ficar só nas mães, qual o pai verdadeiro que gosta ou gostou de passar também por isso? Que está ali do lado, querendo ajudar, fazer aquilo que é possível. Eu creio que nenhum pai verdadeiro gosta ou gostou de passar por isso. Nem os irmãos maiores, aqueles que passam situações assim, querem passar por isso. Eu me lembro do meu irmão, bem caçula, que por um bocado de tempo chorava sem parar. Pelo que eu lembro, o problema era outro que ele tinha. Mas aquele choro é inesquecível na minha memória. Tenho ele muito presente em alguns momentos, ainda hoje, na minha caminhada. Situações como essas mexem diretamente com a estrutura emocional dos envolvidos. Não tem quem fique, né, a parte disso. De alguma forma,
acaba se envolvendo numa agitação, numa preocupação, e às vezes até naquele incômodo de dizer o que a gente pode fazer de tudo aquilo que já está fazendo. No caso da criança recém-nascida, não tem outra coisa a não ser dar comida para ela. Pode tentar fazer qualquer outra coisa, mas é isso que a gente tem que fazer. Nada substituirá a comida que ela quer e precisa naquele momento. Afinal, ela está precisando, ela está desejando, ela está querendo, é a sua necessidade. Certamente, se estivéssemos do seu lado, diríamos em algum momento, dá logo uma comida para essa criança. Faz alguma coisa. E isso não é só de vez em quando, mas o tempo todo e todo o tempo. Não é por acaso, né, que pais, muitas vezes, quando vão para uma outra experiência, se passaram por algo parecido, pensam algumas vezes mais. E até se preocupam mais, porque não querem passar igual experiência uma nova vez, em uma nova oportunidade. Amados, eu estou lembrando dessa experiência justamente porque esse é o primeiro desafio da palavra trazida pelo apóstolo Pedro aos leitores eleitos, espalhados nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ao comparar a caminhada de fé a crianças recém-nascidas, Pedro desafia para que da mesma forma venhamos a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual que emana de Deus. Traduzindo os termos aqui, genuíno leite espiritual do grego, adelos gala lógicos, que quer dizer as sinceras verdades de Deus para a alma. Para aquilo que nós precisamos, não para o nosso físico, aqui nesse caso, mas para aquilo que nos leva para a eternidade. Pedro fala de um desejo com paixão, como se estivessem o tempo todo famintos pela palavra de Deus, ou pela presença do Senhor na sua vida. Muito semelhante a uma criança com fome e necessidade de ser alimentada. É uma comparação excelente nesse aspecto. Que fica tão feroz diante da comida que ninguém é capaz de segurá-la. Assim, Pedro, de um outro jeito, de uma outra forma, usando dessa metáfora, diz, assim deveríamos ser nós, assim deveriam ser aqueles que têm a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que creem na bondade de Jesus sobre a sua vida. É por aí que podemos entender quando Jesus, no Sermão do Monte, afirma que felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. E que justiça é essa? É aquilo que determina a vontade de Deus, é aquilo que estabelece Deus por sua palavra, por seus ensinos, por seus decretos. Pessoas afortunadas, assim tratadas ali no original do grego, que escolhem saciar sua necessidade em fazer da vontade de Deus o verdadeiro imperativo para a sua vida. E o que é o imperativo? É uma ordem. Mas não a ordem que somente os outros dão a nós, ou que nós cumprimos porque os outros estão determinando. Não, uma ordem que está no nosso coração, uma ordem que está no nosso desejo, uma ordem que está na nossa vontade, na nossa necessidade de agradar a esse Deus como temos sido ao longo da história da nossa vida, temos sido agradados por Ele. No Salmo 1, versículo 2, o salmista declara que pessoas assim fazem da palavra de Deus um prazer que é buscado de dia e de noite. Prazer. Prazer é aquilo que a gente tem vontade, que a gente tem desejo, né? Que a gente fica ali esperando o momento em que vai acontecer. O prazer de buscar da palavra de Deus,
de dia e de noite, o tempo todo, e fazer desta palavra a orientação para a nossa vida. Daí vem a promessa. Essas pessoas, diz lá no Salmo 1, versículo 3 agora, darão frutos no tempo certo, suas folhas não murcharão, e tudo que elas fizerem, prosperará, será abençoado. Por quê? Porque elas terão sobre si o cuidado de Deus, terão sobre si a promessa de Deus, terão sobre si a palavra prometida de Deus, àqueles que se submetem à sua vontade. É por isso que Jesus garante que pessoas assim serão saciadas. Porque se tu olhares lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, onde ele está dizendo que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, você vai encontrar também que essas pessoas serão saciadas. Elas não sairão da presença de Deus da mesma forma como foram à presença de Deus. Elas não sairão incompletas, muito pelo contrário. Deus vai preenchê-las com a sua presença, com o seu cuidado, com o seu pastoreio. Assim como uma mãe, de um jeito ou de outro, ela buscará saciar sua criança quando ela vê que ela está com fome. E a gente sabe, né? Inclusive nós homens, filhos de mãe, esposo de mãe e pais cujos filhos têm a sua mãe. Que nesses momentos as mães são verdadeiras leoas. Porque não tem quem tranque elas de ajudar o seu filho, a sua filha, numa situação como essa. Segundo Pedro, essa é a qualidade da pessoa que verdadeiramente se compromete com Jesus. Especialmente quando se sente a necessidade da sua presença. Claro que, diferentemente de uma criança recém-nascida, essa busca ardente será pelo crescimento para a salvação. Se a criança precisa do alimento para crescer biologicamente, fisicamente, nós precisamos da palavra de Deus para crescermos para a salvação. Amado e amada que nos assiste, fazendo uma análise bem sincera de nossa vida, eu te pergunto, será que é com esse mesmo ímpeto, essa mesma atitude feroz, que temos buscado a palavra de Deus, a presença do Senhor em nossa vida? Será que temos feito isso, bem sinceramente? Será que temos tido essa sede, essa paixão no sentido positivo, esse desejo ardente? Vamos pensar um pouco sobre isso. Qual o valor realmente temos dado para a palavra de Deus? Como palavra de salvação para a nossa vida. Deixa eu melhorar um pouquinho essa pergunta. Qual valor você tem dado para a palavra de Deus como palavra de tua salvação? A salvação da tua vida. Agora vamos adiante. A partir do verso 4 de 1 Pedro 2, Pedro dará dicas de como isso será possível. Então, como é que nós podemos saciar essa fome, esse desejo ardente em nosso coração? A primeira forma de fazer isso é quando nós nos achegamos a Jesus, a pedra que vive, isto é, a pedra fundamental da nossa fé. Também chamada de pedra angular, pedra eleita e preciosa para Deus. Não tem outra forma. E isso não é algo que os outros fazem por mim, é algo que eu preciso fazer, é algo que é individual, é pessoal. A pedra que define a colocação das outras pedras e que traz alinhamento a toda uma construção. Esta é uma das formas de nós saciarmos
esse desejo ardente, essa necessidade ardente pela palavra de Deus, pela presença de Deus. O elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da nossa vida de fé, da nossa vida espiritual, da nossa vida que caminha na direção da promessa desse Deus, que assim como estabeleceu a sua palavra, Ele vai cumprir ponto por ponto daquilo que foi prometido. A segunda forma, a segunda possibilidade de nós saciarmos esse desejo é preenchendo a nossa vida, assumindo o nosso papel de representantes de Deus na vida das pessoas. Em outras palavras, sendo úteis aos outros, na medida daquilo que Deus em Jesus se colocou como útil a nós. Essa é a função, por exemplo, ali quando aparece na palavra o sacerdócio santo, ou seja, nos sentirmos pessoas eleitas por Deus, escolhidas por Deus, que se colocam na direção do seu próximo, que precisa de Deus na sua vida, tanto quanto nós o precisamos. Paulo usa uma figura interessante nesse sentido, quando ele chama pessoas assim como cooperadores de Deus, lavouras de Deus e edifício de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Chamados a levar a presença de Jesus, através da vida de fé que tem buscado nesse Jesus, para a vida da outra pessoa. Ou seja, não guardando para nós, mas passando adiante, testemunhando adiante, como assim aconteceu com outros que vieram antes de nós, e certamente vai continuar acontecendo com outros que virão após nós. Para Lutero, somos chamados tanto a ser sacerdotes, aqueles que têm uma função, sim, mas também somos chamados a sermos cristãos. Aqueles que vestem a camisa, aqueles que arregaçam as mangas e fazem da sua vida um serviço a Deus na direção das pessoas que nós não queremos caminhem para o afastamento eterno deste Deus que tanto nos ama e ama essas pessoas também, e assim como Ele quer nos salvar, quer salvar a estas pessoas também. A terceira forma, a terceira possibilidade de nós saciarmos essa sede, esse desejo ardente, é quando nós assumimos a identidade dada por Deus. A qualidade que nos identifica como raça eleita, sacerdócio real, olha que coisa linda, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, em últimas palavras, um povo que alcançou a misericórdia do Senhor. Um povo que recebeu da misericórdia do Senhor. Virtudes que revelam a identidade de pertencimento a Deus. E quem é esse Deus? Aquele que criou os céus e criou a terra. Aquele que criou o homem e a mulher. Aquele que deu funções a todos e a tudo. Não se é mais qualquer um, nem se pertence mais a qualquer um. Somos qualificados pela presença de Jesus na nossa vida. Ganhamos o selo de qualidade. Este selo que muitas empresas ao nosso redor buscam incansavelmente, que muitas pessoas buscam incansavelmente, Deus nos dá gratuitamente na medida em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E na medida em que nós buscamos a sua presença, buscamos a orientação da sua palavra. Deus, Ele nos permite, na sua presença, termos do seu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos santifica, que nos orienta, que nos estabelece no caminho, que nos mantém como igreja na presença de Deus, que nos mantém como igreja dentro deste mundo onde somos chamados a sermos sal e luz. E nós pertencemos a Deus. Diz ali como uma propriedade devidamente registrada,
não por uma assinatura qualquer, mas pela assinatura escrita pelo sangue de Jesus. Olha que profundidade isso. Nós pertencemos a Deus, que nos dá uma escritura registrada e marcada pelo sangue de Cristo Jesus. Algo muito caro. Algo que nós não temos como calcular o preço disso, porque é muito maior do que imaginamos. Para Lutero, isso vai significar que pela fé a palavra de Deus fará a alma santa, justa, sincera, pacífica, livre e plena de bondade. Será, enfim, um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, como diz lá em João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para o apóstolo Paulo, fica claro que se antes essas pessoas eram trevas, agora elas se tornam luz no Senhor. E a partir daí manifestam esse pertencimento, andando como filhos da luz, praticando todo o ato de bondade, todo o ato de justiça e sendo verdadeiros em todo o seu caminho e em todas as suas palavras. Meu amado e minha amada no Senhor, a palavra de Pedro revela o desejo de Deus para nós. É assim que Deus nos quer na sua presença. É assim que Ele deseja a nossa presença diante dEle. É assim que Ele deseja a nossa comunhão com Ele. É assim que Ele se oferece em intimidade conosco. O desejo de que Deus não nos quer ver longe do alimento da sua presença. Semelhante a uma mãe que não quer ver seu filho, nem a sua filha, sem alimento. Especialmente um recém-nascido. Aliás, toda a carta de Pedro é um desafio nessa direção. Hoje nós estamos lendo uma parte do capítulo 2, mas eu te animo a ler todo o livro, que não é comprido, é curto, bem objetivo, mas que traz a grandeza daquilo que Deus deseja para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Desafio para que busquemos por uma vida que seja agradável a Deus, como nosso Senhor e Salvador. O desafio que a Bíblia faz quando apresenta a revelação do plano de Deus para a nossa salvação, lá em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus amados, essa palavra quer nos falar. A vocês, queridas mamães, desejem ardentemente a presença de Deus em vossa vida, a fim de passar esse Deus, essa presença, aos filhos e filhas que Deus lhes tem dado. Demais queridos, desejem também ardentemente a presença de Deus em vossa vida, a fim de passá-lo aos seus filhos e filhas e também aos outros ao seu redor. E que Deus, por essa tua atitude, por teu desejo ardente, possa estar te abençoando todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos. Amém. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esta palavra. Tomara, Senhor, que ela fique clara na nossa mente e no nosso coração. E que nessa comparação, nessa metáfora, Senhor, nós possamos entender o quanto nós precisamos buscar a Ti. E o quanto o Senhor quer vir ao nosso encontro, quer se manifestar na nossa direção, quer se manifestar amorosamente sobre a nossa vida. Para que cheguemos ao Teu plano, Senhor, maior, que é a nossa salvação, a salvação eterna. Por isso nos ajude, Senhor, e nos capacite a fazer da Tua palavra a verdadeira e única orientação para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, Tu és a nossa luz, a nossa salvação, e enquanto nós andarmos aqui neste mundo, nós queremos andar contigo, seguros pela Tua mão, Senhor, e queremos nos render a Ti, para Te adorar, Senhor. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Antes da oração final, eu quero saudar com muita alegria no coração a Albira e a Elisete, junto com a Evelyn, que quarta-feira comemoraram como casal 25 anos de casados. Também Hugo e Eneda Birhaus, que junto com a Elisângela e o Vitor Hugo, ontem, dia 9, completaram 50 anos de casados. Então, nessa semana, tivemos uma bodas de prata e uma bodas de ouro. E nós queremos ser gratos, especialmente a Deus, por estar conduzindo a esses casais, a essas famílias hoje constituídas, e também pedindo que Deus possa continuar indo à frente desses novos anos que desejamos sobre a vida deles, sobre o matrimônio deles. Assim nós oramos. Deus amado, nós te agradecemos por tudo o que aconteceu aqui, inclusive por essas dificuldades que temos, Senhor, na transmissão. Queremos entender isso também como teu propósito, como tua vontade. Mas obrigado por aquilo que tem dado certo. E certamente, Senhor, o mais importante ficará na nossa mente e no nosso coração, que é a certeza da tua presença e a necessidade que temos de buscar ardentemente por tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer de todo o nosso coração por esses dois casais que comemoram, Senhor, 25 anos de casados e 50 anos de casados. Uma boa história, Senhor, que certamente fica não só para o casal em si, mas também para os seus filhos e para aqueles que vêm, Senhor, como geração para dentro dessa casa, dentro dessa família. Queremos também, Senhor, colocar diante de Ti pessoas que estão com necessidade, pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas que estão preocupadas, com medo, ansiosas diante dessa situação que cada vez mais vai crescendo, Senhor, diante de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida. Obrigado também por estar cuidando de nossa cidade, de nossa região. Ao mesmo tempo que pedimos, esteja assistindo aqueles que estão tendo já consequências maiores nas suas cidades e nas suas regiões. E guarda-nos, Senhor, debaixo do teu amor, da tua misericórdia e da tua fidelidade. E quero aqui também, Senhor, de uma forma muito especial, interceder pelas mães que nos escutam, que nos assistem. Pai amado, coloca a tua mão querida e poderosa sobre a vida destas mulheres, que muitas vezes são verdadeiras guerreiras na tarefa de cuidar dos seus filhos e das suas filhas. Que elas possam buscar em Ti aquilo que elas repartem com os seus queridos, com as suas queridas. Em nome de Jesus. Amém. E assim quero deixar a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes dê a sua paz. Isso eu quero desejar em nome de Deus, que é Pai,
que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Boa noite.